Jornal da Mix. E hoje nós damos sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Blumenau, para que a gente possa conhecer um pouco dessas pessoas que querem ocupar o cargo do Executivo, mais importante do Executivo, e como é que pretendem aí levar a nossa cidade, né? Hoje a gente conversa, o nosso convidado é o delegado Egídio Ferrari, também deputado estadual do PL, que vai conversar aqui com a gente. Bom dia, doutor Egídio, bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, Gi, bom dia, Pancho, também. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer retornar aqui a Mix conversar com vocês. Prazer é nosso. Bom, delegado e deputado, a gente sempre... Delegado, deputado, pré-candidato. Né? Tudo junto, várias definições. Mas assim, a gente sabe que lá no início das conversas, né, teve para qual partido eu vou, mudança de partido, enfim, vários projetos aí apresentados. E aí, definitivamente, o senhor foi para o PL. Que projetos que esse grupo te apresentou, o que vocês definiram, que te convenceram a, de fato, encarar esse pleito à Prefeitura de Blumenau? Olha, a política é muito dinâmica, né? Mas apesar disso, eu sempre tive muita tranquilidade e foi algo acontecendo de forma natural. Logo depois, as eleições de 2022, por eu ser o deputado mais votado da cidade de Blumenau e de primeira vez que concorri a um pleito eleitoral, principalmente a imprensa, algumas pessoas já perguntavam, e aí, vai ser candidato depois a prefeito? E aquilo eu respondia no seguinte sentido, calma, deixa eu trabalhar primeiro, mostrar o serviço, mostrar o meu desempenho como deputado estadual na política. E isso aconteceu. Então, no ano passado, tomei posse em 1º de fevereiro, o trabalho foi muito intenso, né? E aí eu já me tornei o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau, né? Nesse trabalho de articulação com o governo, com as emendas impositivas. Aí sim, eu comecei a perceber que era importante essa pergunta, né, ou a dúvida das pessoas, e me colocar como pré-candidato, me perguntar se eu gostaria de ser candidato à prefeitura aqui de Blumenau. Concomitante a isso, o governador Jorginho Melo, que tem trabalhado muito forte aqui no nosso estado de Santa Catarina, e principalmente na nossa região do Vale Europeu e aqui em Blumenau, muito presente em Blumenau, começou a conversar comigo e disse que gostaria que eu fosse o candidato do PL em Blumenau, para que disputasse as eleições e para que a gente juntos pudesse fazer um governo municipal alinhado ao governo do estado. E aí as coisas e os projetos foram aparecendo. De que forma? Mesmo eu sendo o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau, foram em torno de 7, 8 milhões de reais, mais ou menos. Só que quando a gente vai lá, articula com o governador do estado, isso eu fiz, o governador inclusive gravou sobre isso, né, a minha articulação junto com a do prefeito Mário, nós conseguimos, por exemplo, sensibilizá-lo a investir no Hospital Santo Antônio mais de 60 milhões de reais. E aí eu comecei a ter a real noção como é importante um prefeito alinhado ao governador do estado. Então, olha o valor muito superior, fora todas as outras obras. São pelo menos 20 obras estruturantes em Blumenau, sendo realizadas em parceria com o governo do estado. Então, aí eu comecei justamente a perceber, poxa, nós podemos ter um prefeito justamente muito bem alinhado ao governo do estado para que a gente traga esses recursos para a cidade, para que Blumenau volte a ter o protagonismo que sempre teve, né? Principalmente porque eu não me recordo, e ninguém até agora me respondeu isso, quando foi a última vez que Blumenau elegeu um prefeito alinhado ao governador do estado. Isso eu acho muito importante. Na sua fala também fica clara a importância de ter deputados também alinhados ao governo, né? E muita gente já tem criticado, já tem dito, e tem uma parcela dos eleitores que não gosta desse aspecto da política, de quando alguém é eleito para o legislativo, como deputado, por exemplo, deixar o mandato no meio para se candidatar a outro cargo, né? Muita gente, mas eu te elegi para isso, por que tu vai sair disso para ir para outro, né? Que resposta tu tens para essa ala aí dos eleitores que se descontenta com essa situação, Egídio? É justamente nesse sentido. Blumenau pode perder um deputado, mas ganha um prefeito, né? Mas o prefeito ele vai ter de qualquer jeito, né? Mas justamente alinhado com o governador, não. E aí a gente precisa aqui deixar isso muito claro, a importância que isso tem, né? Não que outro prefeito não teria também recurso para a cidade, mas é o prefeito do governador, indicado pelo governador, aquele que ele coloca a sua confiança, deposita,
né, toda a responsabilidade para que faça um governo municipal alinhado. Então, para essas pessoas, eu digo, fiquem tranquilas, porque tudo que eu fiz como deputado, eu vou fazer muito mais, né, vou ter mais chances de fazer, principalmente trazendo recurso e trabalhando pela cidade. E principalmente me colocando à disposição. Né, um delegado de polícia de carreira que conhece a cidade de ponta a ponta, que já trabalhei, já me doei muito, natural de Blumenau, nascido aqui, estudei nos colégios públicos, utilizei o transporte público durante muitos anos, toda a minha adolescência, enquanto trabalhava. Então, realmente, quem viveu a cidade, essa experiência. Então, quero me colocar à disposição nesse sentido para que as pessoas possam, tirando qualquer outra questão, né, se sai de deputado, se fica deputado, mas a importância de ter alguém aqui representando, né, o nosso povo blumenauense mesmo na Prefeitura de Blumenau. Doutor Egídio, só um adendo aqui, eu esqueci de dizer que a gente tem 12 minutos de entrevista que está correndo aqui na nossa tela para ajudar a controlar esse tempo. Mas aproveitando isso que o senhor falou, eu acompanhei uma entrevista em que o senhor disse o seguinte, que precisa de um projeto, o senhor quer um projeto que faça diferença para Blumenau. Hoje, prefeito e pré-candidato fazem parte do mesmo partido. Então, perceba que o senhor avalia aí que tem que melhorar. Então, o que o senhor, na sua percepção, entende que realmente precisa melhorar? A gente sabe que existem vários pontos da cidade que precisam de uma atenção que estão um pouquinho deixado muito a desejar, né? O que o senhor acha que pode melhorar, já que o senhor representa a continuidade do atual governo? Sim. Me desculpa. A tranquilidade, representando isso com muita tranquilidade, eu vejo que a gente tem a responsabilidade muito grande de ver aquilo que tudo está funcionando, que a gente continue. Isso é uma responsabilidade independente de quem seja eleito. Agora, nós temos também o dever de verificar eventuais pontos que não estão, que a população está descontente. E quando a gente anda nas ruas, e o meu trabalho como deputado já tem me dado essa oportunidade, realmente ouvindo as pessoas, a gente vê sim alguns problemas vividos por essas pessoas, né? Vou citar aqui o transporte público urbano. É impressionante a quantidade de pessoas, de reclamações, né, que falam sobre esse ponto. E como fazer? O que fazer? Eu tenho buscado respostas para isso, inclusive me reunindo com pessoas, diretores da AGIR, que é a agência reguladora, justamente para isso, olha, o que vocês entendem que a gente pode fazer? Porque aí o que me dizem é o seguinte, logo depois da pandemia, baixou muito o número de usuários. Aí hoje, se você coloca ônibus, dizem que pode não ter usuário suficiente para pagar essa demanda e aí a prefeitura tem que ficar colocando cada vez mais recursos. Mas a gente precisa estudar isso para resolver. E é isso que eu digo, é a responsabilidade, o dever de ver, embora seja do mesmo partido do prefeito, de que a gente verificar essas demandas que realmente não estão a contento ou não estão funcionando da forma que a população merece. O senhor entende que o subsídio é algo que veio para ficar de vez? Não há como reverter essa situação do governo municipal bancar parte do sistema do transporte? Vejo que é muito difícil deixar de aplicar o subsídio. Justamente porque se hoje tirarmos o recurso que a prefeitura passa anualmente, essa passagem vai para R$8, para R$9. Né? E aí torna inviável a própria população, o trabalhador, pagar do seu bolso, ou as empresas, né, quando fazem na questão do vale, poder bancar isso para que as pessoas utilizem. O subsídio veio para ficar. Em alguns municípios, inclusive, tem feito de forma integral. Né? Não vejo que Blumenau há essa possibilidade, eu acho que é inviável a gente fazer de forma integral, por exemplo, um transporte coletivo de graça para as pessoas, porque realmente ficaria muito caro e muito difícil para a prefeitura colocar todos esses recursos. Justamente porque nós temos esse grande problema da diminuição dos usuários do transporte coletivo. Mas veja, é algo que eu já tenho debatido enquanto deputado, tenho a noção que a gente precisa melhorar e a gente precisa estudar como fazer isso. Outra questão, eu fui um crítico, inclusive, da falta de água, né, do SAMAI, ou da péssima qualidade de água. Veja, mais uma vez eu digo, embora tenha a questão partidária, a gente precisa reconhecer que algo não está correto. Algo não está funcionando como deveria funcionar. E a gente precisa estudar isso. Então, nessa questão também já me reuni com alguns técnicos do SAMAI para entender o que falta. Está faltando investimento?
né? É outro problema. Houve também a questão das cheias, até da enchente no final do ano passado. Isso tudo prejudicou, fez com que a qualidade da água fosse ruim, né? Chegasse ruim para as pessoas quando chegou, né? Quando não faltou muito. E eu digo até que, inclusive, familiares meus foram impactados com isso. Então, essa é a responsabilidade da gente verificar o que precisa. O SAMAI está rendendo para a população aquilo que deveria? A gente precisa intervir de que forma? Né? Então, essa é a responsabilidade que a gente tem estudado, tem verificado, mas com o dever de verificar justamente se não está funcionando, a gente precisa mexer, precisa arrumar. Só que, de outro lado, nós também temos que reconhecer, e as pessoas também falam isso pra gente nas ruas, nas conversas, nas nossas caminhadas pelos bairros, que muita coisa tem funcionado. Né? Muitas obras estruturantes de mobilidade, investimentos aqui na nossa cidade também são bons. Isso a gente precisa reconhecer, né, que tem acontecido esses investimentos, porque não dá para colocar tudo também no balaio. Dizer, é muito fácil quando você está de fora, dizer nada funciona, está tudo ruim. E não. Inclusive, pesquisas dão conta que a avaliação do governo é muito boa. Né? Ela é superior a muitos outros municípios, um governo chegando até ao final do mandato. Então, isso a gente precisa reconhecer e trabalhar. Egídio, tem uma parcela da população, dos eleitores principalmente, que sempre gosta de mudança, né? Que pretende encontrar alguém que faça a política de um jeito diferente. Sempre essa coisa vem à tona nas eleições. E muita gente identifica, no teu nome até, um pouco disso, porque é novo na política, está no primeiro mandato de deputado, vai para a segunda eleição, enfim. Por outro lado, a gente sabe que por trás, na coligação, estão todos aqueles que governaram e governam Blumenau por anos já, né? Ou seja, não é novidade, vamos dizer assim, o que está por trás da tua pré-candidatura, né? O que a gente pode esperar se, por algum acaso, a sua candidatura for registrada, se for disputar a eleição, se uma vez for prefeito, o que a gente pode esperar da maneira de administrar do Egídio? Eu sou a novidade, eu realmente estou há muito pouco tempo na política, tenho esse trabalho, serviço público prestado à sociedade, à nossa cidade principalmente, e vejo que a coligação são quando pessoas, outros políticos que fazem parte do nosso sistema político da cidade, vêm querer apoiar a nossa eventual candidatura depois dos registros, sem pedir nada em troca. Isso eu digo, afirmo, que as nossas conversas são de coligações políticas para que a gente construa o melhor para a cidade. E também olhando as outras coligações é a mesma coisa. Também tem gente lá que governou a cidade há pouco tempo, durante muitos anos, também uma continuidade. Então, assim, não dá para simplesmente mais uma vez generalizar. A gente precisa olhar realmente quem é o candidato. Né? E nisso eu trago essa novidade, trago essa vontade, essa determinação, essa minha linha dura, digamos assim, com tudo que há de errado, né, para que realmente a gente possa levar com muita seriedade a gestão pública. É nesse sentido que eu quero trabalhar, né? É nesse sentido que eu me coloco à disposição. Se não fosse dessa forma, né, se eu não tivesse essa liberdade para dizer de peito aberto que eu vou trabalhar, né, da forma correta, sem ninguém ou nenhuma outra força, digamos, oculta ou qualquer coisa nesse sentido, venha me dizer o que fazer, né, a não ser que seja o melhor para Blumenau. E a gente também não pode deixar de lado, que é importante, essa experiência. Né? Tem muita gente boa. Não é também só porque alguns já passaram ou já trabalharam que ninguém mais agora presta. Você já pensou no dia 1º de janeiro a gente trocar todo mundo? Para onde o barco vai? Né? O que a gente vai fazer? A cidade não pode parar no dia 1º de janeiro do ano que vem. A gente precisa ter experiência. E qualquer um que fosse eleito terá que contar com a experiência de pessoas que já trabalham lá. Isso é muito importante. Não é ingenuidade pensar que não vai ter um toma lá da cá na política, na coligação, na composição do governo, Egídio? Olha, Pancho, eu não sou ingênuo. Né? Então, o que acontece? Composições e coligações políticas, elas são feitas de conversas e construções. Agora, ninguém, né, até agora, e não vou admitir, me dizer o que eu devo fazer. Né? Por exemplo, uma eventual coligação, montagem de estrutura, de secretarias, eu tenho o poder de indicar, né, as pessoas, de dizer essa sim, essa não. É claro que às vezes excelentes profissionais podem ser aproveitados e que sejam indicações de outra pessoa, de outro partido, sem problema algum. Né? Veja que eu já escolhi o meu vice. Eu escolhi, eu fui lá, pesquisei, conversei com a Maria, por exemplo, né? Uma mulher cristã, uma mulher que trabalha com experiência, sem uma vírgula
né, de errado, de qualquer coisa que possa manchar a sua reputação de gestora pública, eu escolhi a Maria. Agora, outros partidos, por exemplo, nem apresentaram ainda o vice. Estão esperando alguém indicar. Então, qual é a diferença? Né? É nisso que eu digo. Eu tenho escolhido as pessoas e os partidos que vêm para a nossa coligação, né, tem muita gente séria e que querem apoiar o projeto do delegado Egídio, né, do deputado, enfim, para que a gente consiga juntos construir uma cidade melhor. Continuar tudo aquilo que está muito bom, mas também rever e trabalhar para melhorar aquilo que a gente pode identificar que não esteja tão bom. É isso. Vai ser um xerife o prefeito de Blumenau, se o senhor, caso o senhor se candidate de fato e seja eleito, vai virar um xerifado aqui, não? Como é que vai Olha, funcionar? xerife, rapidamente, né? Temos 10 segundos. Xerife no sentido de não tolerar nada de errado e querer que a cidade sempre evolua, sempre prospere. Dessa forma, sim, aí eu posso ser um xerife. Maravilha, então. Egídio Ferrari, pré-candidato a prefeito de Blumenau pelo PL, esteve aqui com a gente, então, nessa entrevista, nessa série de entrevistas, né, que a gente está fazendo aqui com os pré-candidatos a prefeito de Blumenau. Obrigado mais uma vez, Egídio, pela tua participação. Obrigado, um ótimo dia a todos vocês. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!